Saudações, galera! Me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. A série Viagem ao Fundo do Mar foi uma das séries mais icônicas para os nerdolas da minha geração e uma das séries de maior sucesso na década de 60. Certamente, há várias cenas que ficaram na memória de muitos fãs. É aquela série que muitos se lembram com carinho. Vai me dizer que não te traz aquele sorriso no rosto ao lembrar do subvoador ou do submarino civil, que muita gente achava que era civil, ou da icônica cena da cabine de comando balançando enquanto os personagens eram jogados de um lado para outro. Vai me dizer que não te traz nostalgia aquele bip característico do sonar. Eram bons tempos. Todos temos uma memória muito querida sobre essa série. Qual é a sua memória preferida de Viagem ao Fundo do Mar? Viagem ao Fundo do Mar foi uma série de ficção e fantasia de grande sucesso que estreou em 1964 e foi reprisada ao extremo até a década de 80. Viagem ao Fundo do Mar foi a primeira série de Irwin Allen, que superou Jornada nas Estrelas em audiência e crítica. Mas diferente de Jornada nas Estrelas, que se tornou mais popular ao longo dos anos, Viagem ao Fundo do Mar é lembrada apenas pelas gerações mais antigas. Mas por que essa fantástica série e seu criador caíram no esquecimento? Mas antes de falarmos de Viagem ao Fundo do Mar, quero agradecer aos novos inscritos no canal e ao nosso apoiador Cláudio Dabu Estúdio de Criação pelas suas edições e belas artes. Se você está começando um canal e precisa de um bom editor, ou fazer um website para a sua empresa, ou até mesmo publicidade em suas redes sociais, vou deixar o link da Cláudio Dabu Estúdio de Criação na descrição. E um agradecimento especial a todos que comentaram nossos vídeos. Posso não conseguir responder a todos, mas certamente leio todos os comentários. Vocês me incentivam a continuar produzindo. E peço para aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam e deixem um like. Assim o algoritmo vai sugerir o canal para mais pessoas. Ajudem a fazer o nosso canal crescer. Conto com vocês. É muito fácil contar uma história de um filme antigo ou uma série, mas o difícil é passar o impacto que causaram em seu lançamento, pois era uma outra época, com uma cultura diferente, apesar de não ter passado tanto tempo assim. Mas depois dos anos 2000, com o advento da internet, parece que muita coisa da nossa cultura foi perdida. Se não está na internet, é como se não existisse. Look right here. Uma coisa é você ver pontos de vistas em livros de história, outra é conversar com alguém que viveu na época. Vamos pegar o DeLorean do Dr. Brown e fazer uma viagem no tempo para o início da década de 40, que foi decisivo para a história da exploração submarina. O explorador e documentarista Jacques Cousteau apresentou seu primeiro documentário subaquático, 18 metros de profundidade, de 1943, filmado com as recém-criadas câmeras de profundidade de Leon Verge. Nas décadas seguintes, Jacques Cousteau ajudou a desenvolver vários equipamentos de mergulho e câmeras, e lançou vários documentários. Digamos que o nome Jacques Cousteau era tão ouvido na época quanto Elon Musk hoje em dia. Nas décadas de 70 e 80 em que vivi, os documentários de Jacques Cousteau não saíam da mídia. Nas décadas de 50, 60, 70 e 80, a exploração dos oceanos estava tão em evidência quanto a exploração espacial e a Guerra Fria. Os oceanos eram uma região desconhecida e intrigante, e acreditava-se que no futuro teríamos cidades subaquáticas. Acreditem, haviam vários projetos, e isso fomentou a imaginação de vários produtores e diretores, que nos presentearam com vários filmes, séries e desenhos animados com esse tema. Fascinating. Como já falei em outro vídeo, Viagem ao Fundo do Mar e Jornada nas Estrelas são as séries de televisão que mais eu curtia na infância. Elas são bem semelhantes. São histórias de ficção e fantasia humanizadas, focadas na interação de uma tripulação militarizada. A série Viagem ao Fundo do Mar foi criada no início da década de 60 pelo produtor e diretor Irwin Allen, conhecido como Mestre do Desastre por causa de seus vários filmes de catástrofe.
Nessa época, Irwin Allen já tinha um Oscar em seu currículo, dos 5 que ganharia ao longo de sua vida, fora um Framboesa. Em 1961, ele lançou o filme Viagem ao Fundo do Mar. Irwin Allen também é conhecido como criador de Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, Terra de Gigantes e Família Robson. Todas essas séries fizeram muito sucesso em seu lançamento e em suas reprises nas décadas seguintes. No ano de 1961, foi lançado o filme Viagem ao Fundo do Mar, onde acompanhamos a tripulação do submarino nuclear norte-americano Seaview, construído pelo grande cientista, o Almirante Nelson. O Almirante Nelson e sua tripulação têm poucos dias para salvar o planeta após um acidente que incendiou o cinturão Van Allen. Enquanto tentam salvar a humanidade, são perseguidos por submarinos a mando da ONU, que não concordavam com seu plano. A história se passava em um futuro não muito distante. Não muito distante para a década de 60, ok? O filme é estrelado por Walter Pidgeon como Almirante Nelson, Robert Sterling como Capitão Lee Crane, e além de vários outros nomes, a produção também contava com atores como Joan Fontaine, Peter Lorre e Barbara Eden. O que? Você, nerdola, não conhece Barbara Eden? Que vergonha, hein? A Marinha Americana se recusou a ajudar a produção, com medo de que o filme revelasse algum segredo, pois os submarinos nucleares eram uma tecnologia de ponta para a Marinha norte-americana, tendo sido lançados alguns anos antes do filme. Estavam durante a Guerra Fria. O que vocês esperavam? Então, o estúdio enviou seus designers de produção para visitarem os museus da Marinha, sem chamar atenção. Eles tinham que guardar tudo o que viam em suas memórias para que pudessem desenhar depois. Irwin Allen não queria um submarino comum, mas um futurista, mais semelhante a uma nave espacial, que tivesse um desenho único e marcante. Como era para um filme de ficção e fantasia, ele não queria que o espectador tivesse aquela sensação de claustrofobia que teria no interior de um submarino comum. Ele queria que os cenários fossem espaçosos. Assim, nasceu o icônico Seaview, com seu característico design de raia. Com o sucesso do filme, foi encomendada uma série para a TV. E assim, em 1964, estreou a série Viagem ao Fundo do Mar, que teve no total 110 episódios em 4 temporadas. As histórias da primeira e da segunda temporada se passavam na década de 70, e as histórias da terceira e da quarta temporada se passavam na década de 80. A série seguiu uma estrutura de roteiro que era muito utilizada na época. Uma história fechada por capítulo. No máximo, eles estendiam um arco por 2 capítulos. Essa era uma exigência dos estúdios, para que eles pudessem exibir os capítulos indefinidamente o ano inteiro. Com o interesse constante da mídia pela exploração dos oceanos e o sucesso do filme, a série logo agradou o público, e rendendo 4 prêmios Emmys. Mas na série, tivemos uma mudança de quase todo o elenco. Richard Bassett assumiu o papel de Almirante Nelson, e David Hattinson como comandante Lee Crane. O curioso é que David Hattinson havia recusado o papel de Lee Crane no filme, mas aceitou fazer a série quando soube que Richard Bassett participaria. E já no elenco de apoio, tínhamos Bob Dowdell, Terry Becker, Paul Trinca, Henry Cockey e Del Monroe. Del Monroe foi o único ator que apareceu tanto no filme quanto na série. Na série, a história do submarino Seaview também sofreu uma modificação. Enquanto no filme, o Almirante Nelson projetou seu famoso submarino em parceria com o Departamento de Ciência dos Estados Unidos, na série, o Seaview foi criado pelo Instituto Nelson de Pesquisa Marinha, em parceria com um órgão secreto do governo americano. Mas o Seaview não era o único de sua classe. Ele possuía 3 irmãos que apareceram durante a série de televisão. O Neptune, destruído no final da primeira temporada, o Angler e o Polydor. O tema dos roteiros era variado, combinando elementos de ficção científica, ação e drama, mais centrado no esforço da tripulação em enfrentar as ameaças, que iam desde criaturas marinhas hostis até espionagem. Irwin Allen sempre se preocupou com a dinâmica e a interação de seus personagens, mantendo seus roteiros humanizados e envolventes.
Seus personagens são heróicos e maduros, características de personagens de séries clássicas. A série também criou o termo Rock and Roll do civil, que era uma técnica que já existia. Em muitos capítulos, vemos os personagens cambaleando de um lado a outro do cenário enquanto a câmera balançava, para dar a impressão que o submarino foi atingido. Essa técnica também foi utilizada em muitas outras séries, como em Jornada nas Estrelas. A primeira temporada foi toda filmada em preto e branco, com temas de espionagem durante a Guerra Fria, com pitadas de ficção e fantasia. Suas histórias se passavam em países fictícios, que faziam referência a países comunistas. Nessa temporada, o almirante Nelson e sua tripulação tinham um inimigo em comum, uma organização terrorista aos moldes da Spectre, da franquia do James Bond, ou do Cobra do J. Joe, com um líder misterioso que nunca víamos o rosto. Particularmente, essa e a segunda temporada são as que eu mais gosto. Gosto muito daquele clima de espionagem misturado com ficção e suspense, típico de muitas produções daquela época. Na segunda temporada, temos algumas mudanças interessantes. Aqui temos a produção em cores, e as histórias diminuíram o tema de espionagem e Guerra Fria e aumentaram mais a ficção e fantasia. E nessa temporada somos apresentados a um dos veículos mais icônicos de todos os tempos, o subvoador, que enchia a imaginação de muitas crianças na época. Ele saía de um compartimento embaixo da cabine de comando do civil. Para isso, o submarino teve que ser remodelado, reduzindo suas 8 janelas frontais para 4. O subvoador foi criado pela produção da série a pedido dos roteiristas, pois eles precisavam de um veículo dinâmico que facilitasse o embarque e desembarque dos tripulantes em qualquer país ou terreno. Caramba, até hoje eu gostaria de ter um subvoador. Qual é, Nerdola? Vai dizer que você nunca sonhou em pilotar um subvoador? Shut up and take my money! Ainda na segunda temporada, tivemos o episódio que respondeu à dúvida de muitos fãs da série. Mesmo com alguns paradoxos, muitos fãs ainda se perguntavam se a série se passava no mesmo universo do filme ou não. No episódio Fogo no Céu, que é uma refilmagem do filme de 1961, comprova que a série não se passava no mesmo universo do filme. É, Nerdola, Gene é um gênio, nunca pisou nessa versão do civil. Quanto às personagens femininas, a série nunca apresentou uma personagem feminina fixa. Evan Allen pretendia preparar a atriz Susan Flannery para fazer parte da tripulação do civil na terceira temporada. Ela já havia aparecido em alguns capítulos da série e já era conhecida do público, mas uma pesquisa de audiência revelou que a série fazia mais sucesso entre o público infantil. Então o produtor resolveu fazer algumas mudanças significativas na terceira e quarta temporada, diminuindo a participação feminina e com isso os interesses amorosos do comandante Crane. E o tema dos roteiros passou a focar mais na fantasia e no sobrenatural. Aqui passamos a ver a tripulação enfrentando lobisomens, alienígenas, viagens no tempo, duendes e outras esquisitices. Sua intenção era agradar mais o público infantil, mas com isso afastou o público adulto. Infelizmente, isso foi um tiro no pé, fazendo a audiência cair e a série ser cancelada no final da quarta temporada. Mudar o foco dos roteiros era uma característica de Irwin Allen. Ele também fez isso em Perdidos no Espaço, o que fez a audiência da série também cair. A franquia também ganhou uma série em HQs pela editora Gold Key, apresentando algumas histórias inéditas, que hoje são disputadas à tapa pelos fãs. Mas acreditem, apesar de terem lançado vários produtos com a marca da franquia, o produto que a série mais alavancou as vendas foi o tênis Keds, aquele feito de lona e usado pelos tripulantes do civil. Com o término da série, os cenários foram reaproveitados em várias outras séries e filmes, como Perdidos no Espaço, Mulher Maravilha, no filme Cidade no Fundo do Mar de 1971, onde o subvoador foi reaproveitado. O modelo do submarino civil foi remodelado para o filme O Retorno do Capitão Nemo, de 1978. A série também transformou o ator Richard Bassett em um narrador bem requisitado, narrando diversos documentários no final da década de 60 e 70 e a cerimônia do Oscar de 1984.
ele também interpretou o bilionário Wilton Knight no piloto da Super Máquina, e é a sua voz que narra a abertura dos episódios. Viagem ao Fundo do Mar teve um sucesso instantâneo quando estreou, ao contrário de Jornada nas Estrelas. Depois que essas duas séries foram canceladas, elas foram reprisadas ao extremo. Mas enquanto Jornada nas Estrelas ganhava novas gerações de fãs, Viagem ao Fundo do Mar foi perdendo sua visibilidade, quase chegando ao esquecimento nos dias de hoje, sendo apenas lembrada com carinho pelas gerações mais antigas. Agora, por que a série e seu criador quase caíram no esquecimento? Por que ela não criou uma legião de fãs como Jornada nas Estrelas, já que as duas séries eram bem semelhantes? I do not know. Jornada nas Estrelas tem um universo expansivo, inclusive na sua linha temporal, permitindo assim uma variação de temas, podendo contar histórias de outras tripulações e também outras épocas. Fora que se passe um futuro que ainda não alcançamos, e a exploração do espaço se tornou um tema mais interessante do que a exploração dos oceanos. Nossa sociedade não colonizou os oceanos, não se interessa mais por cidades subaquáticas, mas em colônias em outros planetas. Na década de 90, tivemos a série chamada SeaQuest, que também contava a história da tripulação de um submarino no futuro, que na época muitos fãs de Viagem ao Fundo do Mar se perguntavam se essa não era uma nova geração da série. Mas infelizmente, as duas séries não pertencem ao mesmo universo. É mesmo. Irwin Allen também esteve envolvido na criação de várias outras séries e filmes. Na década de 70, ele se dedicou mais a filmes catástrofe, deixando a ficção um pouco de lado. Nunca se interessou em retornar a seus projetos antigos ou a produzir versões cinematográficas deles. Roddenberry, por sua vez, sempre foi apaixonado por Jornada nas Estrelas. Mesmo criando outros projetos, nunca abandonou a franquia, trabalhando nela até o dia de sua morte. Viagem ao Fundo do Mar ainda é uma das minhas séries preferidas. Mesmo 60 anos depois de sua criação, ainda é divertida e fascinante. A série é cheia de ação, aventura, suspense e os efeitos especiais, apesar de serem toscos, ainda despertam aquele sentimento de nostalgia para nós fãs. O que mais você se lembra da série? Tem alguma curiosidade que queira nos contar sobre Viagem ao Fundo do Mar? Comenta abaixo, gostaria de ouvir. E lembrem-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Se você se lembra de mais algum herói esquecido ou queira sugerir um tema, comenta abaixo. E peço encarecidamente para aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam e deixem um like. Isso vai fazer com que o algoritmo recomende o canal para mais pessoas. Me ajudem a fazer o nosso canal crescer. Conto com vocês. Por hoje é só, pessoal.